demais da conta? Maravilha. Você se importaria de ficar em pé só mais um pouquinho? Eu queria que você se deslocasse até o irmão que está próximo de você, estendesse a mão para ele, diga para ele que bom que você veio, saia do seu lugar, vai até lá. Muito obrigado, Ministério de Música, por esse tempo maravilhoso também. Oh, glória a Deus. Diga a ele que bom que você veio. Oh, glória. Somos uma família da fé. Que bom que você veio, dona Paula. Obrigada. Oh, glória a Deus. Aleluia. Depois, se você puder, senta um pouquinho. Glória a Deus. O Alexandre está fotografando cada abraço. Tá lindo demais. Tá ficando bonito essa foto, Alexandre. De cada abraço, cada cumprimento. Oh, glória. Aleluia. Eduardo. Aleluia. Gente, sendo um pouquinho, vamos fazer uma oração pedindo a sabedoria do Espírito Santo. Quantos sabem que o Espírito Santo é o mestre por excelência? Quantos sabem que o Espírito Santo nos ensina a verdade? Quantos sabem que o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos para a palavra de Deus? Quantos sabem que o Espírito Santo foi quem inspirou homens a escrever a Bíblia? Então, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos a inspiração do Espírito Santo. Quantos querem aprender com o Espírito Santo nessa noite? Eu também. Então, vamos orar? Feche seus olhos, diga a Ele que você tem esse interesse. Espírito Santo, nós estamos interessados em ouvir a sua voz por meio da revelação da sua palavra. Aquilo que o Senhor inspirou homens, que abra os nossos olhos essa noite e nós possamos compreender cada detalhe da sua palavra, porque nós temos um objetivo. Nós queremos te agradar em tudo, nós queremos frutificar em toda boa obra, nós queremos amadurecer no seu conhecimento. E para isso nós precisamos de clareza espiritual. Nos ensine e nos guie. Estamos totalmente submissos a essa instrução. Viemos com esse objetivo. Deixamos tudo para que nessa quinta-feira possamos aprender um pouco mais com o Senhor. Então, muito obrigado por iniciar nos ensinando através das canções inspiradas. E agora nós cremos que por meio da pregação e do ensino, no nome poderoso de Jesus, eu creio numa noite de milagres. Os nossos olhos espirituais compreendendo cada dimensão preparada para nós em Cristo Jesus, revelada pelo Espírito Santo. Obrigado, Pai, por um tempo precioso nessa noite. Amém, amém. Gente, eu trouxe um slide para poder nos ajudar, mas como eu sempre digo, fique à vontade para abrir a sua Bíblia. É importantíssimo trazer a sua Bíblia para a igreja, ficar acompanhando os textos, mas eu já trouxe alguns textos que eu prego rápido e o tempo passa e eu preciso passar os textos para a gente agilizar, tá bom? Mas você tem a oportunidade de abrir os textos. O que nós vamos falar hoje, nós damos continuidade ao quinto ou fé e nós vamos falar sobre o inimigo da fé. Eu poderia dizer o maior inimigo da fé. Saiba que quando nós estamos caminhando na fé, nós estamos caminhando e o inimigo da fé está de olho. Existem adversidades, circunstâncias, mas existe um inimigo que é considerado o maior inimigo da fé. E quantos sabem que em Cristo Jesus nós vencemos? Quantos sabem que em Cristo Jesus nós temos a vitória? Eu lembro de João escrevendo a sua carta e ele começa a falar do anticristo. Olha, eu não sei se você ficaria com medo, né? Alguém falando, olha, o anticristo está aí, na verdade, o espírito dele já está por aí, ele ainda não se revelou. Eu imagino os irmãos ficando um pouco temerosos, e como que é isso? O anticristo está por aí, e agora? O que vai acontecer? E João em seguida escreve, mas fiquem tranquilos, porque maior é aquele que habita dentro de nós. Ele diz, maior é o Espírito de Deus. Então, quando eu falo sobre o maior inimigo da fé, o meu objetivo nessa noite é trazer um sinal de alerta para que eu e você possamos, pela fé, desenvolver uma posição de vitória diante desse inimigo. Diga assim, em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Então, o meu intuito não é te passar medo ou dizer, olha, fique com medo agora. Pelo contrário, o meu intuito é te sinalizar. Fique ligado, porque existe um inimigo. E quando você sabe quem é ele, você se posiciona em Cristo e desfruta da vitória conquistada por ele. Vou falar de novo. Aí, quando você descobre o inimigo, você se posiciona em Cristo e desfruta da vitória conquistada por ele.
Maravilha. Então, eu gostaria que a nossa equipe... já está por aí, rapaz. Zulu não está de brincadeira, não. O homem está trabalhando. Vou pedir para sua esposa fazer a janta para você hoje, viu, Zulu? Quando você chegar em casa. Dúvida, o maior inimigo da fé. E aí eu trouxe um texto para você, de Tiago, no capítulo 1, trazendo para nós essa clareza. Olha o que a Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 6. No contexto, ele está falando de sabedoria, e ele diz: peça sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Diga assim: esse não sou eu. Mas quantos sabem que a dúvida quer te manter em dois caminhos? Quando a dúvida vem, ela quer fazer você acreditar que Deus não é poderoso para fazer. Mas quantos sabem que Deus é poderoso para realizar? Quantos sabem que em Cristo Jesus já está tudo pronto? Porém, a dúvida não vai ficar de olho, vendo você desfrutar do que foi conquistado, e simplesmente aplaudindo. Pelo contrário, as circunstâncias vão se levantar, fazendo com que a dúvida chegue. E aí você vai ter que aprender a combater a dúvida. Mas primeiro, você precisa entender como ela funciona. Ela funciona entre dois caminhos. Perceba, como a onda do mar, a Bíblia diz... Homem de ânimo dobre, inconstante. Não sei se você já passou por algo semelhante, mas eu já. Então você acorda num dia, tudo bem. E no outro dia, tudo mal. E um dia, alegre. Outro dia, triste. Um dia, provisão. Outro dia, escassez. Porque as adversidades existem, mas se você colocar a dúvida para correr, você pode viver em Cristo independente da adversidade. Você pode enxergar com os olhos da fé o objetivo que Deus tem para você, independente da adversidade. Mas olha o sinal de alerta. Cuidado com a dúvida. Fala para o seu irmão aí, cuidado. Eu trouxe uma definição do dicionário Vine sobre dúvida. Tem algumas definições dessa palavra, mas especificamente essa palavra que eu vou ler é encontrada em Mateus capítulo 14, daqui a pouco a gente vai ler também, mas é a palavra distazo, que significa estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Nós vamos tomar uma decisão hoje. Ou nós vamos crer na palavra de Deus, ou nós vamos crer na palavra de Deus. Ou nós vamos crer que Deus fala e Ele faz, ou nós vamos crer que Deus fala e Ele faz. Eu vou descer aí. Eu não estou te chamando para deixar de duvidar da palavra do homem, porque o homem, ele faz o que é errado, e em um momento ou outro da nossa trajetória, algum homem falhou conosco. Algum ser humano, talvez foi um familiar, talvez foi um amigo, talvez foi alguém que disse que ia te pagar e não te pagou, talvez foi alguém que te deu a palavra e não cumpriu, e aí, infelizmente, você hoje e eu temos o hábito de duvidar quando alguém fala. A gente quer ver se é verdade quando tudo se cumpre. Mas em Deus e em Cristo, eu não preciso ver aquilo manifesto. Eu preciso acreditar, aquele que era, que é e que é, nunca falhou na sua palavra. O que Ele fala, Ele faz. Então entenda, você pode duvidar do que quiser, exceto da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para realizar aquilo que Deus planejou para você desde a fundação do mundo. Quando Deus cria um ser humano, Ele cria uma missão, Ele cria um propósito, Ele cria um destino. Quando Deus cria um ser humano, tudo já está preparado, aquilo que aquele ser humano vai viver sobre a face da terra. Mas adversidades vão tentar tirar aquele humano da visão que Deus tem para ele. E um desses inimigos chama-se dúvida. Diga assim, eu creio sem duvidar. Veja o que aconteceu com Pedro em Mateus no capítulo 14. E essa palavra, andar em dois caminhos, é a mesma palavra utilizada por Jesus aqui em Mateus capítulo 14. Pergunta assim, como você sabe, Tiago? Pergunta para mim. Eu estudei no Rema. Aí no caso, isso daqui está dentro da apostila Fundamentos da Fé do Rema. Depois eu te conto a página, ok? Então, se você quiser saber mais, já sabe. Estude no Rema. E receba, depois que você faz a sua matrícula, a sua apostila de Fundamentos da Fé. Então, Mateus, capítulo 14, verso 30, diz assim:
Repara, quantos lembram daquela passagem que Pedro anda sobre as águas? Pedro, aqui no contexto, andando sobre as águas, e diz que, no verso 30, Pedro, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E aqui eu quero chamar a sua atenção que surge outro colega. Um colega que anda juntamente com o medo. Eles são amigos em comum. Que anda junto com a dúvida, desculpa. São amigos em comum. Qual é o nome dele? Medo. Geralmente você não duvida daquilo que você enfrenta. Geralmente você duvida daquilo que você tem medo. O medo chega, ele vem para fragilizar e em seguida, junto com o medo, chega a dúvida. Olha o que Jesus disse: por que duvidastes? E antes ele olhou as circunstâncias e teve medo. Diariamente isso pode acontecer conosco também. Por isso fica o sinal de alerta. Uma circunstância chega e o medo vem junto dizendo: e agora? E agora? E agora? E aí você fica com medo, recua e duvida do que Deus disse. Mas diga assim: a partir de hoje, eu não vou duvidar. Muito menos temerei. Porque o Senhor está comigo. Preste atenção, o medo trabalha junto com a dúvida. E o medo vem dizendo: não vai acontecer. Ei, você não teme o que, por exemplo, chega aqui alguém enfermo, plugado no oxigênio, vamos pensar assim, num estado terminal de alguma doença específica. E aí ele recebe a autorização do médico para vir aqui na igreja. E nós estamos agora escolhendo alguém para impor as mãos sobre ele, para que ele possa ser curado. Aí você é o escolhido. E logo o medo chega dizendo: e agora? Se você colocar as mãos sobre ele e nada acontecer, você não teme que a doença é superior àquilo que você está crendo, então você vai precisar enfrentar o medo e em seguida enfrentar a dúvida. Mas quando o homem confia em si mesmo, ele anda com medo e ele anda com dúvida. Então, deixa eu te dar uma sugestão para vencer o medo e a dúvida. Confie na palavra de Deus. Confie na voz de Deus. Confie no poder que há no nome de Jesus. Quando você reconhece, é Deus que faz, o medo não tem mais espaço em você. Porque a Bíblia diz: eis aí aquele que venceu o medo, aquele que venceu a dúvida, aquele que venceu o diabo e seus demônios. E em Cristo nós podemos triunfar diante da sua obra redentora. Perceba, eu trouxe para você um texto bem conhecido, que vai trazer um panorama geral para nós sobre o assunto do medo e da dúvida. Que é quando Deus disse ao povo que resgataria o povo judeu do Egito e os levaria à terra prometida. E os levaria diante da promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nós sabemos que Deus, através de Moisés, resgata o povo e eles estão no deserto para entrar na terra prometida. Moisés envia alguns espias para olhar a terra e eles voltam com alguns relatórios. E eu quero ler com você o relatório a partir do verso 27 de Números capítulo 13. Diz: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. E o verso 30 continua: então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Perceba, aqui está o remédio para o medo e para a dúvida. Tiago, qual é o antídoto para o medo? Qual é o antídoto para a dúvida? Se levantar com a palavra de Deus no meio da adversidade. O que Caleb fez não foi inventar uma saída. Ele simplesmente repetiu o que Deus já havia dito. Deus disse: vocês vão e eu serei com vocês. Vocês vão subir e vão possuir. E no meio da fragilidade, do medo e da dúvida, Caleb se levantou dizendo: ei, certamente vamos
prevalecer contra eles. Quando a dificuldade chegar, quando a adversidade se levantar, eu digo a você, vença em Cristo, pelo poder de Deus, o medo e a dúvida, repetindo o que Deus já disse. Não, deixa eu te falar de novo. Quando Deus te criou com uma missão. E Ele disse, vivereis e não morrereis, para contar os feitos do Senhor. E Deus disse, liberando uma palavra sobre você, você vai prosperar sobre a face da terra. Você tem a vida de Deus, a alegria de Deus, você tem a saúde de Deus. Então, quando a adversidade se levantar, eu me lembro do que Deus disse. E eu me levanto dizendo, eia! Certamente eu vou prevalecer diante dessa adversidade, porque Deus está comigo, porque eu estou debaixo da palavra de Deus, porque eu estou andando sobre as águas. Veja, porém, continua o texto, porém, os homens que com ele tinham subido, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu duvido que você só vive no meio de gente de fé. Eu duvido que você é rodeado no seu trabalho só de gente que fala fé. Só do povo que acredita. Eu duvido. Se não for o contrário, né? Eu ouvi alguém dizendo ali, pelo contrário, eu sou rodeado de gente que é incrédulo, né? Sempre existe um incrédulo dizendo, mas será que é assim? Olha a dúvida, olha a dúvida. Mas será que é assim? Será que foi assim que o diabo fez com Jesus? Ele diz, será que você é filho de Deus mesmo? Será que é isso que eu ouvi? Porque quando Jesus tinha sido tirado das águas, depois do batismo, a voz do alto, o céu se abriu, e a voz do alto dizia, este é meu filho amado. Então, em seguida, depois de 40 dias, o diabo não esqueceu a voz que disse, esse é meu filho amado. E aí ele trouxe dúvida. Será que você é filho amado mesmo? Se és filho de Deus, faça algo para provar. Deixa eu te contar, você não precisa provar que é filho de Deus. Você é pelo novo nascimento. Você é pela obra redentora. Você é pela obra de Cristo. Você é pela recriação humana. Mas o diabo traz dúvida. As circunstâncias trazem dúvida. Será? Se é assim que Deus disse mesmo, pula daí, que Ele mesmo dará ordem aos seus anjos para te guardar. Será que é isso mesmo? Sempre adversidades vão querer nos confrontar diante da palavra de Deus. Existem pessoas dizendo hoje, milagres não acontecem mais. Deus manifestou milagres com um propósito na igreja primitiva, mas para hoje isso não é uma realidade. Mas eu digo a você, nós estamos vivendo milagres nos dias de hoje. Eu estava assistindo um vídeo agora recentemente de um evangelista do nosso ministério, Jânio César, e nesse vídeo ele dizia, olhos se abram, e a pessoa começava a chorar dizendo, eu estou vendo, eu estou vendo. Agora, vídeo recente. Os milagres continuam acontecendo porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele não pode fazer, meu irmão, tudo é possível àquele que acredita. Mas a dúvida vai tentar te tirar do foco. A dúvida vai tentar te colocar para baixo. Pessoas que andam em incredulidade e dúvida vão cercar você para dizer, acho que você não pode. Talvez membros da sua própria família. Acredito que não poderemos contra aquele povo. Diante dessa adversidade vai entregar os pontos. Mas você não. Você é da fé. Você é daquele que não duvida. Você é do que acredita. Meu irmão, lembra dos milagres que Deus já fez. Assim será novamente. Porque Ele não mudou. Você só tem que tomar cuidado com a dúvida e com o medo. Esse povo estava com medo. Olha o verso 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. A confissão do povo mudou, por causa do medo e da dúvida. E todo o povo que vimos ali nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos, preste atenção, mudou até a visão que eles tinham deles.
Mudou até a visão da própria identidade que havia sido resgatada do Egito. Olha isso. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Todas as vezes que o medo vem, ele vai tentar trazer para nós uma visão de que nós somos pequenos diante da adversidade, de que nós não podemos diante dos desafios. Todas as vezes que a circunstância vier com medo e dúvida, ela vai te diminuir diante do problema. Mas lembre-se, não é você contra o problema, é aquele que habita em você. Eu vou falar de novo, lembre-se, não é você contra a adversidade, é aquele que mora em você. E ele é maior do que qualquer problema. Não existe adversidade que Deus não resolveu em Cristo. Eu vou falar de novo, não é que ele vai resolver não, que ele não tenha resolvido em Cristo. Em Cristo tudo está pronto e tudo está preparado. Mas, no verso 6 do capítulo 14 agora, diz assim: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Fala comigo, muitíssimo boa. Olha para mim, qual era o relatório? A terra é terra que devora os seus moradores. Espera aqui, há um pouco de tempo atrás a terra era ruim, agora a terra já é muitíssimo boa. Então perceba, o problema não está com a terra. A adversidade vem para casa que está na areia, a adversidade vem para casa que está na rocha. A adversidade igualzinha vai bater contra duas casas. A diferença é no que ela acredita e no que ela está fundamentada. A diferença é no que você acredita e no que você está fundamentado. Não diga, o que eu estou passando é difícil demais. Você que não sabe o que o outro está passando. Talvez aos olhos humanos seja pior do que o que você está passando. Mas o seu Senhor é o mesmo. Mas a sua fé em Cristo é a mesma, inabalável, confiante. Irmãos, eu não sei se você é assim, mas outra vez eu ouvi alguém dizendo e pensando assim, que quando é afrontado por uma adversidade, vira uma chave e vai para cima. Deixa eu te dar esse conselho. Quando uma adversidade chegar, vira uma chave. Sai do vitimismo, não entre para o quarto, mas parta para cima. Pegue da força da vida de Deus e do poder do Espírito Santo que existe dentro de você e parte para cima da adversidade. Ousado, corajoso. Você não está com cara de coragem. Não, olha para o lado, você está assim. Eu estou batendo uma pedra hoje. Está difícil pregar aqui hoje, viu? Eu queria que você subisse aqui para você ver. Meu Deus. Meu irmão, não seja amedrontado pelos problemas. Parte para cima na fé do tipo de Deus. E quanto mais você me olhar assim, eu vou aí, partir para cima. Porque parece que a pregação é para mim hoje. Vai para cima, meu irmão. O diabo perdeu. Os problemas têm que se curvar diante da palavra de Deus que está dentro de você. Perdeu, o diabo vem. Dá uma boa risada. Que cara de defunto, meu irmão. Tá doido? Nós somos cristãos, temos a vida eterna, temos a vida de Deus. O diabo já foi condenado, o príncipe deste mundo sabe para onde ele vai e não desistiu. Os filhos de Deus estão desistindo. Aqueles que já têm herança eterna estão recuando diante do problema. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou fazer o rema que eu não tenho dinheiro. Eu não vou para a conferência porque eu não consigo pagar. Dá outro exemplo aí, que eu vou começar a falar do exemplo de vocês mesmos. Que aí vocês acordam, vocês vão me olhar. Vai dar atenção. Porque vocês estão como assim? Eu não passo nenhum problema. Comigo está tudo bem. Está tendo dinheiro nem para você, quanto mais para o outro. E falando, está tudo bem. Nominho está sujo lá, mas está tudo bem. Conversa, parte para cima, meu irmão. Ei, não tenha medo e não duvide. Deus pode fazer infinitamente mais, além de tudo que você pensa ou fala, pedindo no nome de Jesus. Oh, aleluia.
E... Irmão, eu vou confessar aqui, então. Eu gosto é de problema. Quando estou sem problema, eu entro em depressão. Tá quieto demais isso aqui. Tá fácil demais. Irmão, eu ficar em casa um pouquinho, sem nenhum probleminha, eu falo, rapaz, tá errado, tem alguma coisa errada. Tem gente que é o contrário. Problema chega, já fica com medo. Ah, eu não gosto de problema. Por que ele chegou? Ah, eu tenho medo. Será que vai dar certo, meu irmão? Aprenda a enxergar os problemas como uma oportunidade de ver o milagre de Deus. Oh, aleluia! Meu Deus! Quantos querem ver milagres aqui? Para de reclamar dos problemas, então. Dou graças a Deus, porque eu sou mais do que vencedor diante de você, problema. Eu dou graças a Deus que eu sou mais do que vencedor diante de você, problema. Ainda bem que você chegou, porque agora eu posso falar na sua cara. Eu sou mais do que vencedor diante de você, problema. Olha nos olhos da escassez e diga, eu sou suprido em Cristo. Olhe dentro dos olhos da depressão e diga, eu tenho a alegria de Deus. Ei! Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Olha o que Caleb e Josué falam. Tão somente não seja rebelde. Quando nós deixamos o medo chegar e duvidamos, estamos sendo rebeldes contra o que Deus falou. E nós não temos rebeldes aqui essa noite. Ou temos? Não, não temos. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais. Que é isso? Olha o medo e a dúvida junto de novo. Olha os amigos juntos aqui. Olha os colegas. E não temais o povo dessa terra. O medo veio, fez com que eles duvidassem, e todos morreram no deserto, exceto os que estavam crendo. Meu irmão, deixa eu te contar, o medo e a dúvida não vai te matar na circunstância. O medo e a dúvida não vai nos derrotar diante da adversidade. Nós vamos partir para cima, no nome de Jesus. Na autoridade do crente. Oh, aleluia. E nós vamos concordar com o que Deus já falou. Aí olha o que eles disseram. Porquanto, como pão, os podemos devorar. Não, gente. Não. O que é a circunstância diante de nós? É algo que será aniquilado, devorado, destruída. Não, deixa eu perguntar de novo para você. O que é a circunstância diante de você? Hoje é terça, quarta. Acorda, meu irmão. O que é a circunstância diante de você? Não, não. Vamos ser um povo assim da Bíblia? Você já estudou no Rema? Vamos crer na Bíblia, então? Quem já estudou, pelo menos para ajudar os irmãos que não estudou ainda? Porquanto, como pão, os podemos devorar. O que é a circunstância diante de você? Algo que será devorado. O que é a circunstância diante de você, meu irmão? Vou querer depois a equipe, nós vamos botar uma câmera daqui, ó. Vocês olham, como é que vocês estão? Mas quando a dificuldade levantar, não vai me ligar não, viu? Resolve. Eu vou falar para você, a pregação está lá no YouTube. Você esqueceu de pegar aquele dia, pega agora. Porque para quem está passando um desafio, meu irmão, sabe o que Deus pode fazer? Circunstância será devorada.
Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Não tenha medo. Se eu posso deixar uma mensagem para você nessa noite não tenha medo. O Senhor destruiu, não só retirou o amparo diante dos seus inimigos, o Senhor destruiu os seus inimigos naquela cruz. Não tenha medo. O Senhor destruiu os inimigos e agora veio habitar dentro de você. Não tenha medo. Leia isso para você ver, olha o que ele disse. Retirou-se deles o seu amparo. Agora o Senhor é conosco. Não tenha medo. Ou seja, o Senhor destruiu os inimigos naquela cruz, trazendo para o Novo Testamento. E agora ele habita dentro de nós. Não tenha medo. Diante da circunstância e da adversidade, não tenha medo. E para finalizar, não vem me dizer não, que tem uns dizendo graças a Deus. Você vai para casa já já, segura. E para finalizar, só irmã, vou continuar pregando para você, viu, minha irmã? Marcos 11, 23 diz o quê, meu irmão? Ele diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Diga assim, não duvidar no coração. É o que o texto diz. O que isso significa? Que tudo que eu ensinei para você, guarde muito bem. Não estou ensinando sobre dúvida na mente. Não estou ensinando que dúvida nunca vai chegar. Não estou ensinando que o medo que anda com a dúvida não vai chegar. Eu estou dizendo a você, te alertando, o medo vai chegar, a dúvida vai chegar. Só tome cuidado para não descer para o coração. Quando ele chegar, já arrebata, trazendo à memória aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. Rebata a dúvida e o medo, trazendo à memória o que Deus realizou em Cristo Jesus. Se a dúvida não passar para o coração, tenha convicção, vai acontecer. Então não é se a dúvida chega ou não chega, é se ela desce ou não desce. Tem uma garganta da fé, meu irmão, e deixa essa dúvida entalada. Como que eu paraliso a dúvida? Se alguém disser, crendo, com certeza não vai duvidar. Se eu pudesse trazer uma nova tradução de Marcos 11, 23, seria: se alguém disser crendo, certamente não duvidará em seu coração. A dúvida vai chegar, o medo vai tentar te paralisar, mas maior é aquele que está com você. E se você está ouvindo essa mensagem e pensando, rapaz, eu estou precisando de vencer o medo e de vencer a dúvida. Só existe uma forma. Confiando naquele que tudo em Cristo realizou por nós. Confiando em Deus. Como que eu confio em Deus? Confiando na imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Jesus Cristo. Um dia ele nasceu, morreu e ressuscitou. Somente por meio de Jesus Cristo é possível desfrutar de vitória diante do medo e diante da dúvida. E se você está aqui e quer receber Jesus como Senhor e Salvador, esse é seu momento. Tiago, como que eu sei se eu preciso? Vou te fazer uma pergunta. Se Jesus voltar agora, você sobe ou fica? Sei não. Então fica. Se duvidou, fica. Tiago, e como eu faço para não duvidar? Creia e fale. Ative o espírito da fé nessa noite, recebendo a sua salvação. Como se recebe a salvação, Tiago? Simplesmente abrindo a sua boca e dizendo: eu acredito que Deus enviou Jesus. E Jesus morreu numa cruz e me livrou dos pecados. E ao terceiro dia, o poder de Deus o ressuscitou. Jesus está vivo, Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador. Se você quer receber Jesus, faça só um sinal com a sua mão. Se você não tenha feito isso ainda, existe alguém que gostaria? Se você já recebeu Jesus, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas,
Esse é o seu momento. Existe alguém que gostaria de receber uma linguagem especial para falar direto com o Pai, no poder do Espírito Santo? A Bíblia diz que se eu impor as mãos sobre você, você recebe, no nome de Jesus. Existe alguém? Existe alguém que está passando por alguma enfermidade e gostaria de imposição de mãos para cura? A Bíblia diz que se eu colocar as mãos sobre você, no nome de Jesus, você fica completamente curado agora mesmo. Existe alguém que gostaria? Então nós vamos dar continuidade agora e o Wanderson vai continuar nos ensinando. Seja abençoado na prática dessa palavra. Graças a Deus, que palavra maravilhosa. Amém, queridos?